seja o sol que me aquece em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta cada dia aqui eternamente. Minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Sempre será o que hoje é, tão lindo e perfeito, Jesus. Na cruz morreu, sua vida deu, trouxe seu reino e venceu, Jesus. Sei como agradecer por tão grande amor, Jesus, Jesus. Quero sempre oferecer o meu coração em seu louvor. Sempre será o que hoje é, tão lindo e perfeito, Jesus. Na cruz morreu, sua vida deu, trouxe seu reino e venceu, Jesus. Jesus.
não sei como agradecer por tão grande amor. Jesus, Jesus, quero sempre oferecer o meu coração em seu louvor. Em seu louvor, em seu louvor, em seu louvor. A reverenda Gisele começou semana passada, a falar sobre alguns temas, alguns conceitos importantes da Reforma Protestante, e hoje nós vamos falar sobre Cristo, Existem os 5 pilares ali na Reforma Protestante. Não sei se ela comentou com vocês, tinham somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a glória de Deus, e somente as Escrituras. Então esses são os 5 pilares que foi levantado na época da Reforma Protestante para combater heresias, para combater várias coisas que estavam erradas no meio da igreja, e até hoje essas coisas ainda são pilares para a nossa fé. E hoje nós vamos pensar em Cristo, Cristo e nós. Aí eu convido você a abrir sua Bíblia lá em João capítulo 19, versículo 28 a 30. João capítulo 19, do versículo 28 a 30. Acharam aí? Diz assim o texto: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vamos orar ao Senhor? Pai querido e amado, nós vamos meditar sobre o Teu Filho, Senhor, através da Tua Palavra. Que o Espírito Santo que inspirou os evangelistas, os apóstolos a escrever esses textos, seja também aquele que nos ilumine a mente e o coração para compreendê-las e aplicá-las na nossa vida. Pai Santo, abençoa cada irmão aqui presente, ó Deus, e que suas mentes e corações consigam, Senhor, receber do alto essa iluminação. Que tudo aquilo que angustia, Senhor, a alma do meu irmão ou da minha irmã, que o Senhor acalme, que o Senhor traga paz, traga fé, e ele possa já sentir a vitória sobre as suas lutas e tribulações. Aqueles que estão sentindo dores, tira essas dores, ó Pai. E aqueles que estão enfermos, Senhor, cura, Pai. Em nome de Jesus, para que assim cada um, Senhor, consiga estar diante de Ti, inteiro, Senhor, para absorver e se alimentar da Tua Palavra. Também peço a Tua ajuda, Senhor, para explicá-la, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um texto muito interessante, lá em Atos, capítulo 4, se você quiser depois abrir lá, Atos 4, a partir do versículo 12, aliás o 12, diz assim: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Esse contexto em que Pedro está dizendo essas palavras é um contexto bem interessante. Pedro e João tinham ido ao templo, eles tinham o costume de adorar a Deus ainda no templo. Eles tinham ido ao templo e na porta do templo tinha um paralítico. O paralítico, ele é ali um mendigo. Não existia Ministério de Ação Social, não existia Secretaria de Ação Social naquela época, Deveria ter, porque Deus colocou isso na lei, na Torá, para todos os israelitas, mas não tinha. Então ele sobrevivia de esmolas, e ele pede esmolas de Pedro e de João. Pedro e João, por serem pobres, por não ser pastor coach, por não ser pastor
de grande igreja, por não ser pastor de igreja empresa que fatura milhões, que ele não vende Bíblia, né, com o nome dele, não fica lendo livros com o nome dele, né, não fica dando conferências e cobrando conferências. Não, eles eram pobres. E aí eles dizem para esse homem o seguinte: não temos prata e nem temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O paralítico creu naquela palavra, e ele se levantou, e ele percebeu que estava curado, e começou a pular de alegria, começou a glorificar a Deus por aquilo. Aquilo chamou a atenção das pessoas, todo mundo começou a chegar para saber o que estava acontecendo. E aí Pedro começa a pregar. Ele começa a pregar para as pessoas. E ao pregar para essas pessoas, ele vai falar de Jesus Cristo, anunciar Jesus Cristo. E ele traz uma revelação nessa pregação que vai perturbar as autoridades, porque nessa pregação ele diz: só existe um nome pelo que importa, ou por qual as pessoas serão salvas, e esse nome é Jesus Cristo. Não existe nenhum outro mediador dado entre os homens que possa te fazer acesso ao Pai, que possa salvar a sua alma, a não ser Jesus Cristo. Essa revelação, ela incomodou as autoridades, porque as pessoas acreditavam em Deus, e as pessoas esperavam salvação em Deus somente. E a salvação, como eu já falei várias vezes aqui, nesses termos usados por Pedro, pelos apóstolos, pelo próprio Jesus, no grego, salvação é uma palavra muito ampla, que tanto serve para salvar a alma, como serve para salvar o corpo das enfermidades, que foi o caso, a qual tinha acabado de acontecer, curando um paralítico. Então, para a salvação da alma e para a salvação do ser humano como um todo, só o nome de Jesus salva. E aí, claro, eles foram presos por causa disso, porque os judeus não iam, claro, né, aqueles que não se converteram não iam aceitar que se falasse de um outro nome a não ser o de Deus. O problema é que eles não tinham entendido que Jesus era Deus. O problema dos judeus era menos problemático do que o problema do ser humano hoje. Porque quando eles não aceitam Jesus, os judeus, eles não creem em Deus. Eles não colocam o outro ser humano como mediador. O problema é que hoje em dia as pessoas colocam outros seres humanos como mediador. As pessoas continuam confiando em homens. E como diz Jeremias, um texto bem conhecido: maldito o homem que confia no outro homem e faz da sua carne mortal, da sua força, né, a sua confiança. E aí, por conta então disso, os judeus não eram tão malditos assim, mas malditos somos nós que confiamos em outros homens. E a própria igreja também acaba cometendo esses pecados, esses erros, confiando também em outros seres humanos. E quando então nasce a Reforma Protestante, sabendo desse problema, tenta corrigir esse problema, porque naquele momento e até hoje em dia, colocava outras pessoas como mediadores também, como intercessores, como pessoas que podiam ali te ajudar, intermediando a sua relação com Deus. Aí coloca outras figuras. Então não existe um outro mediador e não existe um outro intercessor diante do Pai. Inclusive João fala na sua epístola, né, que Jesus, ele é nosso advogado, intercede por nós junto ao Pai. Ele é um advogado fiel e justo. Então esse ponto, somente Cristo que nasceu na Reforma, era para corrigir essa falha de que as pessoas podiam ter atalhos diante de Deus. Não tem atalhos diante de Deus. Jesus disse isso várias vezes no Evangelho de João, quando ele diz assim: quem quiser vir ao Pai, venha através de mim. Não existe outro caminho, não existe um atalho, somente Jesus. Mas nesse texto em particular, qual nós estamos lendo aqui, de João, capítulo 19, versículo 28 a 30, quando Jesus está morrendo,
ali acontece uma coisa muito importante, que é a consumação de todo um projeto de Deus, um projeto de salvação. E como novamente eu enfatizo para que você guarde no seu coração, salvação de forma ampla, salvação da sua alma, mas salvação da sua vida como um todo também, das enfermidades, das dificuldades, de tudo que você possa passar, o Senhor também nos salva. E Jesus está nesse momento dizendo, estar consumando essa salvação completa. Estou completando isso. Em outros termos, a gente podia dizer que acabou o tempo da espera, da incompletude, daquilo que ainda fazia a gente ficar ansioso, com medo do futuro. A partir de agora, não. A partir de agora você só tem que confiar no Senhor e se apropriar da graça maravilhosa de Deus que se revelou em Jesus Cristo. Eu costumo achar que nós ainda não aprendemos a nos apropriar da graça de Jesus. E a gente tem que não só aprender a se apropriar da graça de Jesus, mas eu digo mais, a gente tem que aprender a abusar da graça de Jesus Cristo. A gente pode abusar sim da graça, porque é abundante graça. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então você pode abundar da graça do Senhor. Eu gosto de um termo que Agostinho usava, que dizia fruir em Deus. É de você mergulhar na graça do Senhor de tal forma que você possa abarcá-la toda, experimentá-la toda, em todas as áreas de nossas vidas, inclusive no momento de dificuldade, de tribulação. Mergulhe nessa graça para que você encontre paz, sabedoria, força para lidar com as dificuldades, porque as dificuldades sempre vão existir, né? É graça do Senhor, e não poderes mágicos, né? Porque esses dias me compartilharam um vídeo que, nossa, eu tenho coisas que me fazem ter raiva, sabe? Assim eu fico um pouco aborrecido com algumas coisas. E aí essa semana me compartilharam um vídeo no Instagram de uma pessoa lá, que eu não sei se é pastor, se é profeta, eu não sei o que essa pessoa é, mas falou da pedra de ônix, né? E dizia que as pedras tinham alma. Dizer que as pedras tinham alma. Aí citou aquele texto lá que Jesus e João Batista diz que das pedras suscitaria filhos de Abraão, ou que as pedras clamariam, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas falou, né, de que a pedra tinha almas. Aí especialmente a tal da pedra de ônix tinha poderes mágicos, e por isso que os anéis de formatura dos pastores tinham que ser pedra de ônix, porque aquilo dava autoridade, dava poder para os pastores. Por esoterismo, né? Que absurdo essas coisas. Eu fico chateado quando eu vejo essas coisas assim. E tem muita gente que acredita. Gente, não existe mágica, não existe nada desse tipo, né? O que existe é a graça de Deus. E a gente tem que se apropriar dessa graça. Em vez de confiar em homens e confiar em coisas, em objetos, em amuletos, né? Temos que confiar no Senhor. No Senhor. Abrir a Bíblia no Salmo 92 na nossa casa, lá na estante, não vai expulsar maligno nenhum, não. Quem expulsa o maligno é o Pai, porque responde a uma oração de Jesus Cristo. João capítulo 17, Jesus ora por nós, intercede por nós, dizendo: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. E Deus responde à oração de Jesus. Deus nunca deixou de responder a oração de Jesus. Então, quem nos livra do maligno não é o Salmo 92, é Deus. É Deus. O diabo não tem medo da Bíblia, porque ele usou a própria Bíblia para poder tentar Jesus Cristo. Ele conhece mais a Bíblia do que a gente. Ele é melhor teólogo do que a gente, o diabo. Não tem medo dela não, ele tem medo de Deus e do nome de Jesus Cristo. Ele tem medo do sangue de Jesus Cristo. Disso ele tem medo.
né? Então, por conta dessas coisas todas, a gente tem que começar a entender que a gente tem que se apropriar, então, dessa graça, graça que ela veio completa, consumada, né? A expressão lá no grego que Jesus está falando, está consumado, é teleio. Teleio vem da ideia de um fim que chegou, né? Uma finalidade que a gente esperava, acabou de cumprir, já está completa. Já está completa. É interessante que a gente, que nós que somos cristãos, nós é muito incentivado por muitos pregadores a esperar a vinda de Jesus Cristo, não é? Nós somos muito incentivados a esperar a volta de Jesus, o retorno de Jesus Cristo. Eu não vou dizer que está errado, não, porque não está. Mas a gente esquece um outro detalhe, é que a gente já tem que entender que Jesus Cristo já veio, já está aqui na terra, em espírito, conosco, e já podemos gozar da presença dele, e já participamos do reino de Deus. Esse é um negócio muito louco, que as nossas mentes já não conseguem compreender. Mas o reino de Deus já chegou, gente. Jesus já veio. Jesus já passeia entre nós. E ele, como cumpre essa palavra, diz: estou convosco até a consumação dos séculos. Então não espere Jesus vir, Jesus já está com você. Ele está em espírito, em você. E aí você tem que crer naquilo que o João diz na sua epístola: maior que está em você do que está no mundo. Então, se Jesus está em nós, ele é maior do que todas as coisas, não precisa esperar mais nada, porque já está consumado, né? Falando em questão de teologia, de boa teologia, não dessas teologias esotéricas de pedra de ônix, né? Mas a boa teologia fala de que nós cristãos, nesse mundo, a gente vive aquilo que é chamado de tensão escatológica. O que é tensão escatológica? É que a gente vive na expectativa do já, o reino de Deus já chegou, Jesus já está entre nós, e ainda aquilo que vem, que é quando os céus baixar na terra e tudo ser uma única coisa, né? Então, o reino já está entre nós, já passeamos no reino de Deus pela fé, mas chegará o momento que o próprio céus baixará, e aí será uma única coisa, e Deus habitará conosco, seu tabernáculo, e todas aquelas coisas que o Apocalipse diz lá no final. Mas o Senhor já veio, e se o Senhor já veio, então tem algumas coisas que nós podemos nos entender e absorver. Primeiro, isso: no mundo de insatisfações, Cristo é suficiente. Quando ele diz que já está consumado, ele mostra para nós que nós estamos num estado de suficiência. A gente não precisa de mais nada. A salvação já chegou, a graça já está derramada. Agora a gente não anda mais por vista, andamos por fé, e experimentamos toda a bondade do Senhor, toda a graça que em tudo nos supre, em tudo nos completa, tudo. E Jesus é suficiente para todas as coisas. Os teólogos reformados gostam de falar da suficiência de Cristo para a salvação, que é a ideia de que para a salvação a gente não precisa de mais nada, mais nada. Jesus já fez tudo, Deus já fez tudo em Jesus Cristo para nos garantir a salvação. A gente não tem participação nenhuma nisso, não é? Por isso que a nossa teologia é chamada de monergística. Monergística quer dizer de única ação. Deus fez a ação completa de salvação, a gente não contribui com nada. Até o fato de a gente ter participado da fé em Jesus Cristo foi um ato de Deus, e nós, naquilo que é chamado eficaz, ele nos chamou pela sua palavra, e nós cremos por conta dessa palavra, e ele assim nos salva. Mas também eu quero ampliar esse termo de suficiente, porque Jesus é suficiente para todas as outras áreas da nossa vida também. A gente não precisa de mais nada para poder viver. O mundo moderno nos ilude de que a gente precisa de um celular iPhone 15. O mundo nos ilude de que a gente precisa de uma mansão. O mundo nos ilude de que a gente precisa ter um salário de 40 e poucos mil reais, né?
com mais bônus, né? Que são os ministros, né? E essa galera toda da política que recebe salário e um monte de bonificação. O mundo vai nos iludindo de todas essas coisas, mas se todas essas coisas faltarem, a gente continua vivo. Isso que é interessante, né? A minha sobrinha está com um sério problema já de negócio de celular e internet. Quando a gente tira o celular, começa a dar a ela aquela síndrome de abstinência. Mas se tirar, aquela síndrome passa. Ela vai continuar viva. Porque todos nós aqui, há 20 anos atrás, não tinha celular e vivia. Não é? Se comunicava do mesmo jeito. Demorava um pouco, né? Chegar e-mail, chegar carta, chegar telegrama. Mas comunicava. Só estou trazendo esse exemplo para dizer que, assim, tirando todas essas coisas, a gente continua vivo. Não é? A gente continua vivo. Então tudo vai sendo ilusão. Vamos nos enganando de que a gente precisa de certas coisas, quando na verdade aquilo é só para gerar comodismo, conforto, que é bom, é gostoso. A gente só não pode colocar o nosso coração nessas coisas, né? Nos perder no meio dessas coisas. Porque o quarto poder que está aí, que é o tráfico, que é o crime organizado, é um quarto poder instalado por conta dessa ambição e dessa ilusão de que só dá para viver se tiver muito dinheiro. E aí para isso se mata. É o coração da pessoa que está envolvido tanto com dinheiro que mata. Não é? Então nós temos que entender que Jesus Cristo, Ele é suficiente. E na suficiência de Cristo a gente não precisa de coisas, não é? de um monte de coisa para nos completar, porque na verdade nós já somos completos em Cristo Jesus. Se Jesus não nos completa é porque a gente não o absorveu completamente. Se Jesus não é a nossa suficiência, porque a gente ainda não entendeu Ele completamente, e a gente ainda fica atrás das Ding, né, como dizia Freud, né, daquelas coisas. A gente vai atrás do que falta. Jesus é o suficiente no meio das nossas lutas, nossas tribulações, e Ele nos supre as necessidades. Então, eu sempre digo e continuo afirmando, né? Mergulhe na graça de Deus e abuse da graça de Deus. Abuse da graça de Deus. Abrace ela completamente. Tem uma frase aqui bem interessante de um autor da espiritualidade moderna, que é o Brennan Manning. Ele diz assim: examinei o meu coração a fim de encontrar dignidade e ser amado por Deus, e nada encontrei. Mas quando me virei para Cristo, percebi que o amor saía dali gratuitamente, e o amor de Cristo que dignifica o homem. Está significa, né? Mas dignifica o homem. Essa frase do Brennan Manning é muito interessante, porque ele diz assim, ele examina no coração para encontrar alguma dignidade própria para ser amado por Jesus Cristo. Nenhum de nós tem dignidade própria para ser amado por Jesus Cristo, porque nossos melhores atos de justiça, como diz lá nos profetas, ainda é trapo de imundícia para Deus. Porque nossos melhores atos de justiça às vezes ainda tem assim algum orgulho por trás, alguma vaidade por trás, algum interesse, não é? Então nada em nós é digno do amor do Senhor. Ele nos ama por simplesmente Ele ser Deus de amor mesmo. E aí ele diz: mas quando me virei para Cristo, percebi que o amor saía dali gratuitamente, sem condicionais. É o amor de Cristo que dignifica o homem. E essa última frase é mais linda ainda, porque ela vai contra um dizer que estava na frente de um portão de um centro de concentração na Alemanha, em Auschwitz, onde dizia: o trabalho dignifica o homem.
Esse é o engano da sociedade moderna, porque a nossa vida toda é pela lógica do trabalho, né? Nossa vida toda está pela lógica do trabalho. Você estuda 20 anos da sua vida só para você ter uma profissão para trabalhar. E aí quando você tem uma profissão agora, você é alguma coisa na vida. Não dizem isso quando a gente é criança, vai estudar para ser alguma coisa na vida? Como se para a gente ser alguma coisa na vida só se a gente tivesse uma profissão, e uma profissão boa. Não pode ser qualquer coisa. Músico, por exemplo. Os pais na antiguidade, né, quando o filho dizia, eu quero ser músico, não, vai trabalhar, menino. Porque música não era trabalho. Né? Queria ser artista, vai trabalhar, rapaz. E aí tinha que estudar para ser alguma coisa na vida, só para poder ter uma profissão. Essa é a lógica, o trabalho se tornou a lógica do mundo. Uma lógica tal que a gente está enredada nela e não tem como fugir, porque se a gente não trabalhar, a gente não come, né? Só que aí é nós que não tem que ter um tipo de mentalidade diferente. E é entender que não é o trabalho que dignifica nós diante de Deus, pode dignificar diante da sociedade, né? Tanto que na sociedade tem essa lógica. Na sociedade, você se é advogado, se você é médico, se você é engenheiro, se você é alguma coisa assim, hoje, poxa, é bom partido, né? As pessoas são mais valorizadas pela sua profissão, né? Se você vai para um restaurante, puxa a conversa de alguém e diz que você é um gari, a pessoa fica olhando assim, a pessoa não está nem fedendo, mas já bota a bola no nariz assim, né? Porque é gari. Como se fosse um trabalho menor. Você tem que aprender o que nos dignifica isso, o amor de Cristo. O amor de Cristo nos elevou o nosso status de pecadores e condenados para filhos de Deus. Que melhor status poderia ser, né? De filhos de Deus, independentemente da profissão. Até o desempregado, se ele tem o status de filho de Deus, ele está dignificado pelos anjos, por todos. Então, essa suficiência de Cristo nos ajuda a superar e a viver dentro de uma geração marcada pela insatisfação, da busca constante das coisas, do acúmulo, do consumismo que a nossa sociedade está eivada, que ela está mergulhada. A gente sobreviver nesse mundo marcado por essas insatisfações, onde muitas pessoas correm para as drogas, correm para a bebida, correm para sexo, correm para tanta coisa, né? Inclusive eu estava lendo um psicólogo que ele dizia que até o trabalho virou um vício hoje em dia. Até o trabalho virou um vício, né? E ele é um americano, e ele fala bem no contexto americano que os americanos são pior do que a gente, né? Os americanos vivem a lógica do workaholic, né? Trabalho louco, né? Trabalho 16 horas por dia o povo lá. E aí nós temos que ter essa lógica da satisfação que Jesus nos dá. Ele é suficiente. E aí depois também nós temos que entender que no mundo de religiosidade, Cristo diz estar consumado. Por quê? Porque a lógica do mundo da religiosidade é a lógica das regras, dos rituais, dos sacrifícios, né? De um monte de coisa que gera fundamentalismos, que gera intolerâncias, que gera sectarismo, inclusive. A religiosidade separa as pessoas umas das outras. A religiosidade leva as pessoas ao ódio. Porque na religiosidade a lógica é o seguinte: esse meu círculo aqui, ele é marcado por certas características que você é obrigado a viver dentro dessas características. Se você não está dentro dessas características, você está fora do meu círculo, você é o outro, você é o inimigo, você é aquele que está fora, e você tem que ser combatido, né? É a lógica do nós contra eles.
E a gente vive numa sociedade mundial, não só brasileira, mas mundial, da lógica do ódio. Existem diversos autores que estão trabalhando muito essa questão de que nós vivemos hoje a lógica do ódio. E o ódio nasceu primeiro nas religiões. Primeiro na religião. É o ódio que está levando essa guerra, não só lá em Israel, porque não sei se você sabe, mas existem 12 lugares no mundo onde está tendo guerra. 12 lugares. Mas como todo mundo só se interessa por Israel, Ucrânia e Rússia, né, despreza as outras 10. Mas a África, gente, está tendo verdadeiros genocídios na África também. E todas essas coisas é por conta do ódio, a lógica do ódio, e geralmente fomentada, alimentada pela religião. E no Brasil estão querendo fazer a mesma coisa. No Brasil também estão trabalhando a lógica do ódio, fomentada pela religião cristã, que é uma contradição de termos, porque o cristianismo não deveria ser pautado pelo ódio. No Brasil também estão criando a lógica do ódio por líderes que odeiam o divergente, e aí cega as suas compreensões, falam absurdos, publicam fake news, né? Incentivam os outros ao ódio, e assim vai fazendo com que o cristianismo se torne esse padrão de religiosidade mortífera, bélica, intolerante. E quando Jesus diz está consumado todas as coisas. Tem uma frase muito interessante aqui do Timothy Keller, que é fantástica, diz assim: Jesus era o templo para acabar com todos os templos, o sacerdote para acabar com todos os sacerdotes, o sacrifício para acabar com todos os sacrifícios. Porque na religiosidade, o templo é mais importante do que as pessoas. Na religiosidade, o sacerdote é uma figura de autoridade que todo mundo tem que obedecer caladinho. Não toquem no ungido de Deus. Já ouviram essa lógica por aí? Ainda que ele esteja roubando, porque isso teve uma autoridade aqui no Brasil que defendeu o pastor bandido. Não toque no ungido do Senhor. Na religiosidade, o sacrifício é mais importante do que pessoas. E a reforma protestante foi um livramento dessas coisas, porque Lutero, ele era uma pessoa angustiada por essas questões. Ele achava que precisava de templo, de sacerdotes, de sacrifícios. Ainda que dentro do cristianismo não tinha sacrifício de animais, mas tinha o sacrifício do próprio corpo, com aquela questão do flagelo, né? Lutero, ele devia ter as costas toda marcada, toda cicatrizada, porque ele fazia os suplícios, os flagelos, porque como ele sempre achava que estava em pecado, então ele precisava fazer aquele tipo de coisa. Eu achei interessante, né? Eu tenho um mentor espiritual que o irmão dele é católico, né? E o meu mentor espiritual, claro, é evangélico, né? Presbiteriano. O irmão dele é católico. Aí o irmão dele viu, né, esse meu mentor espiritual fazendo umas orações, umas meditações, sentado no banquinho. Tem um nome específico aquele banquinho que eu não lembro agora o nome, que ele simula você estar de joelho, mas você não está de joelho, né? Ele dá um conforto para o corpo, aquele banquinho, para você ficar meio que de joelho, digamos assim, mas sem ferir, né, o joelho, sem incomodar. E aí o irmão dele critica: mas você está fazendo negócio aí, você não tem sacrifício nenhum, não tem dor nenhuma, isso não vale nada diante de Deus. Ele disse: mas como que não vale nada diante de Deus? Então, Jesus já fez todos os sacrifícios, a gente não precisa cometer mais sacrifícios, está consumado. Todas as práticas da religiosidade são consumadas em Jesus Cristo, estão acabadas em Jesus Cristo, né? Não precisa ser mais disso. Jesus é o sacrifício para acabar com todos os sacrifícios. Essa questão do templo também, né? Até pouco tempo atrás, e eu não sei se ainda existe igreja que faz isso, mas o templo é mais importante do que as pessoas. As pessoas brigavam com umas às outras dentro da igreja por a questão de zelo pelo templo. Ah, na igreja não pode gritar, na igreja não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro.
né? Até um tempo atrás não podia vir para a igreja de bermuda, porque é um lugar sagrado. Quando Jesus derrubou o templo de Jerusalém, acabou o negócio de lugares sagrados. Agora existem as pessoas consagradas. E aí onde você estiver, com 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele estaria presente e não precisava ser dentro de um templo. O templo é um lugar de conivente para que a gente possa se reunir. É uma questão de organização o templo. Mas ele não tem que ser considerado o mais importante das pessoas que estão dentro. As pessoas que estão aqui dentro são muito mais importantes do que tudo isso. Né? O que a gente tem que respeitar no momento do culto é o próprio momento cultico, porque nós estamos diante da reverência de Deus. A gente tem que respeitar porque está dentro do templo. Né? Eu ouvi umas coisas estranhas antigamente, né, que no começo eu até aceitava, mas depois eu comecei a entender que não fazia sentido. É quando as pessoas diziam assim: quando você chegou aqui, Deus já estava. Deus não estava. Deus se fez presente quando chegou aos primeiros, porque Ele chegou junto com a pessoa que veio adorá-lo. Deus não está procurando templos vazios, Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a nossa lógica muda. Não tem que ser mais a lógica da religiosidade, mas tem que ser a lógica do Evangelho. O Evangelho derruba a religiosidade. Lamentavelmente as pessoas não compreendem o Evangelho, não estudam o Evangelho, não meditam no Evangelho. Lamentavelmente. Aí fica se baseando em pedra de ônix, né? Fica se baseando em bandeira de Israel no pescoço com chofar, né? Porque tem igreja que faz isso, viu? É umas loucuras. Nisso eu concordo com Calbart. Calbart dizia que as pessoas, pela sua ignorância bíblica, ficavam colocando adornos na Bíblia para poder torná-la interessante. A Bíblia não precisa ser tornada interessante com adornos, com invencionices, não. São fábulas, a qual até Paulo profetizou, né? Nos últimos dias os homens não dariam ouvidos à verdade, mas se rodeariam de falsos mestres, dando ouvidos às fábulas. E fábulas, no sentido original do grego, quer dizer as mentiras, as invencionices. Né? Os pastores parecem que precisam inventar coisa para tornar a sua pregação interessante. Tem que aprender a ler o Evangelho. O Evangelho é interessantíssimo quando a gente começa a compreendê-lo. A religião pressupõe um manual de regras e condutas. O Evangelho propõe uma coisa diferente. Ele propõe um relacionamento íntimo com Deus. É isso que o Evangelho proporciona. Não regras, mas relacionamento. Um relacionamento de amor. E porque eu amo a Deus, eu obedeço a sua palavra. Né? Porque eu amo a Deus e vivo uma relação com Ele, eu quero viver para agrado dEle. Porque eu amo a Deus e vivo um relacionamento com Ele, eu o sirvo. É diferente de a gente entrar na igreja baseada em regras. Igreja de regras é clubinho, né? É clubinho. E nós não somos um clubinho, né? E ai dos pastores que transformam a igreja em clubinho. E por último, no mundo de descrenças, Cristo é a nossa esperança. Vivemos dias de incertezas e de dúvidas no mundo. As pessoas estão com medo do futuro, com medo da economia, com medo do governo, com medo das guerras, com medo de faltar petróleo, com medo de faltar água, com medo de faltar um monte de coisa. Esses medos são alimentados pelas coisas que acontecem, como por exemplo seca na Amazônia, excesso de água no sul do Brasil. Então isso vai aumentando o medo, vai aumentando as incertezas, vai aumentando as dúvidas das pessoas. Ela diz o que está acontecendo e por que está acontecendo tudo isso. E a resposta é só uma: culpa do ser humano. Culpa do ser humano, né?
Nós vivemos uma era chamada de antropoceno. As coisas que acontecem hoje no mundo, na natureza, é culpa do ser humano. O ser humano já teve o poder de alterar as coisas no mundo. Antes, a chuva, a seca, essas coisas eram coisas contingenciais. Agora não, as chuvas e as secas são fatores de consequências do que o homem está fazendo de errado no planeta. Né? Você pode procurar esse termo antropoceno no Google, você vai ver, né, eles explicando bem essa questão. E aí, diante disso, como é que nós vamos ficar? Né? Tem uma passagem dos Salmos que eu acho interessante, que diz assim: tirando os marcos, o que fará o justo? Os marcos são aqueles princípios básicos e valores básicos a qual todos nós devemos viver. O mundo vive sem marcos, sem princípios. E aí, vive de qualquer jeito, vai criando todas as consequências ruins no mundo, mas nós cristãos, nós temos os nossos marcos, os nossos referenciais, aonde a gente se sustenta, e a gente vive pelo Evangelho. Né? E aí, por nós vivermos no Evangelho, nós temos esperança, diante das descrenças que o mundo tem, diante da falta de certezas que o mundo tem. As pessoas não sabem como será o ano que vem, daqui 5 anos, como será daqui 10 anos, se vai existir economia, se nós vamos transformar numa Venezuela ou não, porque, né, fica essas loucuras de discussões por aí. Mas nós sabemos de uma coisa, que o final de todo aquele que crê em Jesus Cristo é ser mais do que vencedor. É isso que a gente sabe. E aí, Deus, Ele se encarna no mundo e se transforma uma história no mundo caído quando Jesus vem. O fato de Jesus vir é para trazer para nós uma historicidade de uma coisa real e concreta. Então, diante dessa concretude de que Jesus veio ao mundo, nós também temos a concretude de que tudo mais que Ele prometeu há de se cumprir em nós. E assim nós somos, por essa consumação, por esse trabalho completo de Jesus, guardados nessa fé e nessa esperança. Observe bem esse detalhe. O Antigo Testamento prometeu um monte de coisas, os profetas prometeram um monte de coisas, né? Sendo porta-voz de Deus para falar de coisas do futuro. Jesus cumpriu todas elas. Se Jesus teve poder, se Deus teve poder de mexer na história, intervir na história, para que tudo se cumprisse na pessoa de Jesus Cristo, você acha que Ele não continua tendo o mesmo poder para poder cumprir todo o resto que Ele prometeu para nós? Ele tem esse poder. Então, não tenham medo de nada. E aí, palavra do João Calvino para nós encerrarmos: a verdadeira paz não será encontrada em nenhum outro lugar a não ser em Cristo Jesus, que já realizou toda a obra para nós. E a gente pode, nessa fé, encontrar essa paz, esse alívio, essa bênção, mergulhar nessa graça e dela usufruir, né? Então, essas coisas que a Reforma Protestante elencou do somente Cristo, é para nos lembrar que Cristo é suficiente. Então, conte com Ele para todas as coisas na sua vida. Amém? Pai querido e amado, louvamos, te engrandecemos e agradecemos, porque o Senhor foi fiel em tudo que prometeu, chegando em Jesus Cristo e consumando todas as tuas promessas de salvação. Salvação que não é só da nossa alma, mas salvação do ser humano completo, porque nós somos seres integrais. E é nessa confirmação, nessa consumação, nessa obra completa de Cristo, é que nós depositamos toda a nossa fé e esperança para vivermos neste mundo de descrença, de desconfiança, de dúvida, um mundo que não se sente satisfeito porque ainda não encontrou Jesus. Nós que a Ti encontramos, que as nossas mentes sejam sábias para viver neste mundo, crendo, confiando sempre no Senhor em todas as coisas. Confiança que nós temos de que a obra salvadora de Jesus Cristo
pode cuidar de nós todos os dias, das nossas dores, das nossas angústias, das nossas enfermidades. E eu te peço, ó Pai, que tu salve, Senhor, os enfermos entre nós. E aqueles a qual também, Senhor, por qual nós intercedemos. Visita cada enfermo, Senhor, tanto membro dessa igreja como de parentes, como o Senhor, a Fabiana, mãe da Marina, Senhor. Abençoa a irmã Nilza, Senhor, também que está enferma, que precisa fazer uma cirurgia. Abençoa, Senhor, nossa irmã Alice, Senhor, que tem sentido dores nas pernas e também precisa se meter em uma cirurgia. Tira as suas dores e providencia logo, Senhor, essa cirurgia para a tua serva, Senhor. Continua abençoando a recuperação da tua serva, Senhor Cris, e todos os nossos demais irmãos e irmãs. E faz de cada um de nós mais do que vencedores, ó Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Abençoa aqueles que não puderam vir ao culto. Abençoa nossa irmã, Senhor, Meire, que está fazendo a prova. Abençoa, Senhor, o teu povo, Pai. Cuida do teu povo, Senhor, porque o Senhor já consumou toda a sua obra que deveria fazer, e a qual nós, somente pela fé, temos que nos apropriar. Aumenta, Senhor, a nossa fé. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.